Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jéssica, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. Estamos iniciando um novo trimestre e a temática desse trimestre é a Bíblia, o livro especial. Então, ao decorrer das lições, as crianças irão aprender a importância desse livro tão valioso, que nos direciona ao céu, ao alvo, ao propósito de Deus. E a Bíblia, ela é o nosso GPS do cristão, porque ela nos direciona para aonde nós temos que ir, qual a maneira que nós devemos ter, a atitude que nós devemos tomar. Então ela é o direcionamento do cristão, ela é o referencial, ela é o GPS do cristão. Então as crianças vão aprender a importância desse livro, né, para nossa vida, e a importância da gente ler, praticar, buscar resposta através da palavra do Senhor, porque é a palavra do próprio Deus sendo revelada para cada um de nós. Então vamos lá na lição de número 1, que tem por título Bíblia, o livro valioso. E ao decorrer dessas 13 lições, nós estaremos utilizando a nossa Bíblia ilustrativa aqui, que eu vou apresentar para vocês o versículo do dia. Já que nós estamos dizendo que a Bíblia é um livro valioso, eu vou estar utilizando essa Bíblia aqui para a gente poder ler os versículos do dia. Então vamos lá. O para memorizar de hoje, a referência encontra-se no livro de Salmos 119:72, que diz: a tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. E aí você vai repetir o versículo várias vezes até que todas as crianças o memorizem. E essa Bíblia ilustrativa é mais para chamar a atenção da turminha na hora que você for apresentar o versículo do dia para eles, tá? Ela foi confeccionada através de uma caixa, daquela caixa de cereal, que eu encapei toda com EVA, né? E coloquei aqui um olhinho, um rostinho para poder ela ficar mais infantil, para as crianças se familiarizarem um pouco mais com ela, mas também para poder chamar a atenção na hora que você estiver lendo o versículo do dia, combinado? Então vamos lá. O objetivo: aprender que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que os seus valiosos ensinamentos nos edificam. É isso. A palavra do Senhor, os seus ensinamentos, ele nos edifica, ele nos ensina, ele nos guia, porque a palavra de Deus ela é poderosa. E uma coisa muito importante que as crianças precisam sair da aula de hoje aprendendo é que a Bíblia, ela transcende gerações, ela transcende eras, ela transcende o tempo, ela é atual. Porque o mesmo que foi ensinado para os povos lá no tempo passado é aplicado hoje. Então a Bíblia ela é uniforme, né? Mas ela também, por isso ela é a palavra de Deus, porque ela se molda às gerações, mesmo sem mudar o conteúdo que está escrito, mas ela é aplicada em todos os tempos. Então é muito importante a gente explicar isso para as crianças, que nenhum outro livro tem essa possibilidade. Se você pega um livro que foi escrito há 10 anos atrás, talvez o conteúdo daquele livro não é aplicado nos dias de hoje, porque as coisas mudam, mas a Bíblia não. E é por isso que ela é poderosa, é eficaz, ela é a palavra de Deus, porque mesmo com o passar dos tempos, a palavra de Deus não muda, ela é imutável, mas ela se adequa às gerações, porque ela é sobrenatural, é algo divino, e é por isso que ela é poderosa, porque ela se aplica em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas, e é por isso que ela é um livro valioso, porque ela é a palavra do próprio Deus. Então, faça esse momento aí de reflexão, de explicação para a turminha, para eles identificarem a importância. É algo curioso, vai chamar a atenção deles, porque nessa faixa etária eles têm essa curiosidade. Então, você pode fazer esse comparativo, né, com a questão do livro também, para que chame a atenção das crianças e eles possam compreender a importância desse livro. Combinado? Então, vamos lá. Aqui na nossa revista, nós vamos estudar, né, essa questão do livro valioso na lição de hoje. E eu não posso deixar de apresentar para vocês o nosso encarte, tanto o visual A quanto o visual B. E nós vamos apresentar para as crianças como que era a Bíblia lá naquele tempo, né, de antigamente. Então, o primeiro contato com as Escrituras Sagradas
foi através da Tábua dos 10 Mandamentos, quando Deus chamou lá Moisés e ditou para ele o que o povo poderia ou não fazer. Então, um exemplo, né? Você pode trazer, você pode imprimir uma ilustração ou fazer como eu fiz aqui. Pega um papel cartão, você vai colar aquele papelzinho que imita a pedra. E aí eu coloquei em algarismo romano, né, os 10 mandamentos aqui para poder fazer essa ilustração. E temos também, né, depois as coisas foram evoluindo e não é mais através da pedra, mas eram feitos como se fosse pergaminhos, rolo de pergaminhos. E aqui, como que eu fiz esse rolo? Né, eu peguei um pedaço de cartolina, e aí eu peguei um café, né, molhei e fui passando ali o pó do café na cartolina. Ela umedeceu o papel e ficou com esse aspecto, né, de papel envelhecido. Depois eu rasguei a pontinha da cartolina para ele ficar com esse aspecto assim mais rasgadinho do lado. E peguei um fósforo e fui passando lentamente nas bordinhas para dar uma queimadinha, só para ele parecer um papel mais envelhecido mesmo. Então você pode fazer esse recurso e levar para a turminha para parecer o pergaminho que era utilizado lá nos tempos, né? De como que eram as escrituras sagradas naquele tempo. Era utilizado esses rolos, chamados pergaminhos, aonde as pessoas escreviam, né, as leis de Deus através desses rolos. São essas duas sugestões aí de recurso para você trabalhar essa questão e trazer essa curiosidade para as crianças. E também tem aqui, na segunda parte da lição, vem contando a história de quando Jesus estava no templo, né, ali conversando com os escribas, então também trouxe esse outro recurso para esse outro momento aqui da sugestão do contando a história da revista. Então, foi confeccionado com caixinhas, né, acho que essas daqui foram caixinhas de suquinho. Então tem Jesus e aqui o mestre da lei para você também estar tendo uma ilustração, um recurso para poder estar contando esse momento da história. Então esses foram os recursos pensados para a aula de hoje. Eu espero que seja muito contributivo para a sua aula e que façam, né, bom uso dessas dicas para que as crianças saiam da sua aula ansiando aprender mais da palavra de Deus e também deixando aquela curiosidade e também esclarecimento para eles, não é verdade? Aqui na revista, na página 9, tem 2 atividades para serem trabalhadas com a turminha. Então, professor, por gentileza, planeje sua aula com antecedência para que você possa preparar os recursos, né? E também para que você possa se preparar para dar uma aula muito boa, dinâmica, esclarecida para as crianças, para que eles possam sentir interesse de estar com você todo domingo ali aprendendo da palavra de Deus. Então, a primeira atividade, arte com propósito, e a segunda, caça ao tesouro. Já que está falando aí que a Bíblia é um livro valioso, tem essas 2 atividades para você trabalhar com a turminha. Não deixe de conferir. Como nós estamos iniciando um novo trimestre, eu não posso deixar de ressaltar aqui o Pio Kids, que é o plano de incentivo à leitura, uma ferramenta que a editora Betel disponibiliza gratuitamente para os professores, através do site da editora. No QR Code você pode apontar a câmera do celular que você vai ser direcionado para o site da editora Betel e você vai fazer o download do Pio Kids e vai trabalhar com a turminha ao decorrer das 13 lições em forma de gincana. Então não deixe de conferir o material, de fazer o Pio com as crianças, de incentivá-los, porque também é mais uma maneira aí de você estar trabalhando a questão da sua assiduidade juntamente com a turminha, combinado? Então, essas foram as dicas. Se você não possui a sua revista, entre em contato com o comercial da editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixando sempre seu like, seu comentário. E agora, eu vou ficando por aqui. Desejo que o nosso trimestre seja muito abençoado por Deus, né? Mas, semana que vem eu volto com mais uma dica aqui da pré-aula da nossa revista Aprender Mais. A paz do Senhor, pessoal, e fiquem com Deus!